Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E para entender a Bíblia, também é importante conhecer um pouco sobre o Israel moderno. Afinal de contas, foi nesse pedaço de chão que muitas partes da Bíblia Sagrada tiveram lugar. Portanto, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Eu estou aqui em frente ao Parlamento em Jerusalém para que você conheça um pouco sobre política, sistema de governo e outros elementos que aguardam você. Não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, hoje conhecendo um pouco mais sobre o sistema político do Israel moderno. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero oferecer para você um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. É o Guia de Estudos Evidências, com muitos assuntos importantes sobre a existência de Deus, a veracidade histórica da Bíblia e muito mais, que pode ser seu inteiramente grátis. Basta ligar para a gente no horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 3121, ou deixar uma mensagem no nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode acionar o QR Code que está aí ou entrar na página biblia.com.br. Estamos de volta com o programa Evidências aqui em frente ao Parlamento para compreender um pouco mais sobre o Israel moderno, e eu tenho mais uma vez o prazer de ter comigo aqui o professor doutor Udi Manner, professor da Universidade de Haifa, que está conosco aqui no Evidências. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês. E eu já vou começar fazendo uma pergunta polêmica. Quem está assistindo em casa, se procurar no Google país e capital, vai ver escrito, quem sabe, na Wikipedia ou em algum artigo, que Israel tem como capital Tel Aviv. E muitas pessoas fazem essa confusão porque quando nós viemos para cá, nós descobrimos que a capital de Israel não é Tel Aviv, é Jerusalém. Por que há esse conflito? Afinal de contas, qual é a capital de Israel e por que fora de Israel dizem que é uma, aqui dizem que é outra? Bem, essa questão, em uma palavra, se chama política. Em resumo, é uma história muito complicada relacionada ao conflito entre judeus e palestinos e ao desejo da maioria dos países do mundo de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Se você perguntar a um cidadão israelense, ele certamente dirá que sim. Se perguntar a um oficial do governo da Rússia ou do governo do Japão, eles dirão que não. Se perguntarmos ao governo dos Estados Unidos há uns 3 ou 4 anos, o então presidente Donald Trump reconheceu o fato de que Jerusalém é a capital de Israel. Aqui surgiu outra pergunta: onde termina Jerusalém? A cidade antiga de Jerusalém possui 1 quilômetro quadrado, enquanto a Jerusalém moderna abrange 130 mil quilômetros quadrados. A parte ocidental, em que estamos agora, o parlamento, a Knesset, inaugurou este prédio em 1966, um ano antes da Guerra dos 6 Dias, que é uma data fundamental para entender esse tema. Portanto, a parte ocidental de Jerusalém tem aproximadamente 50 quilômetros quadrados. E aí surge a pergunta: onde exatamente está Jerusalém? A polêmica se mantém. E isso está relacionado ao fato de todo mundo gostar de Jerusalém. Aos judeus, muçulmanos, cristãos, todos gostam de Jerusalém. A partir disso, surge uma discussão sobre a quem pertence. A coisa mais simples de dizer é que pertence a todos. Mas quando se trata de política e de estabelecer um Estado, é necessário ter uma capital. Assim como no Brasil, os paulistas podem dizer que São Paulo é a cidade mais importante, enquanto
Os cariocas dirão que é o Rio de Janeiro. Como concessão, escolheram Brasília, que fica longe de muitos lugares. No caso de Israel, não há forma. Os judeus não poderiam dizer, não, Jerusalém não. É algo que pertence a todos. Sim, pertence a todos, no sentido de que cada turista, cada pessoa no mundo pode vir a Jerusalém e desfrutar dessa cidade preciosa. Mas quando falamos de soberania nacional, onde está o parlamento, a residência do governo, o Tribunal Supremo, o Banco Central, tudo isso está aqui, em um raio de menos de 1 quilômetro. Todos esses institutos estão aqui. O governo, a casa do presidente, o parlamento, etc. E onde começa isso? Vamos falar um pouco de história. Em 1947, quando a ONU... Ok, mas essa história é um pouco longa. Até para você entender, algumas coisas importantes foram colocadas aqui. Eu me lembrei de um antigo filme chamado The Kingdom's Heaven, que mostra uma história interessante, e eles colocaram na boca de Saladino, ou Salah ad-Din, o conquistador de Jerusalém, um diálogo em que ele teria dito algo mais ou menos assim: Jerusalém não é nada, e ao mesmo tempo é tudo. Jerusalém não é de ninguém, mas ao mesmo tempo é de todos, porque todos querem Jerusalém. E como você vê, Jerusalém se tornou importante para cristãos, judeus, muçulmanos, até para pessoas que não têm relação religiosa. Jerusalém se torna o foco de tensões. Ele também mencionou a questão da Guerra dos 6 Dias, que é a conquista de Jerusalém. E daqui a pouquinho nós vamos chegar nessa Guerra de 6 Dias. Mas vamos voltar um pouquinho no passado. Vamos falar da criação do Estado de Israel. 1948. Ali foi um divisor d'águas. Até então, Jerusalém estava nas mãos de quem? E o que aconteceu em 48 com a criação do Estado de Israel em relação à cidade de Jerusalém? Vamos voltar um ano atrás, ou melhor, 6 meses atrás. O Estado de Israel foi declarado em 14 de maio de 1948, 6 meses após, em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, sob a supervisão do secretário Oswaldo Aranha, e por isso existem ruas em Israel com o nome desse grande personagem do Brasil. Ele estava atrás dessa resolução 181, que foi tomada em 29 de novembro de 1947. Essa resolução recomendava que na terra da Palestina, que até então estava sob o mandato britânico, fossem estabelecidos 2 estados nacionais. Um estado árabe, denominado Arab State em inglês, e um estado judeu, denominado Jewish State. Ambos os estados teriam soberania. Ambos os estados colaborariam em questões de democracia, e ambos os estados seriam democráticos. A resolução da ONU explica especificamente como construir uma democracia, como uma receita para fazer um arroz, bolo, ou seja, um guia para estabelecer uma democracia. Em relação a Jerusalém, o Estado de Jerusalém, é um status internacional, tornando-se uma grande Jerusalém. A cidade antiga, com 1 quilômetro quadrado, e a parte mais moderna, pertencente aos judeus naquela época, com 20 quilômetros quadrados, mais 15 quilômetros quadrados pertencentes à pátria árabe, todo esse pedaço formaria uma área maior, geograficamente, com quase 150 quilômetros quadrados, e estaria sob o controle internacional. Eu acho toda essa história fascinante. Agora, para fazermos uma ligação com o passado, nós sabemos, Udi, que a luta pelo controle de Jerusalém já vem de milênios. Deixe-me pegar do período romano para cá. Eu sei que desde a época de Roma já havia o interesse de estrangeiros por Jerusalém. Mas, pensando melhor, para contar essa história, tem um local aqui em Jerusalém que eu acho que fica mais didático. Estou falando do Monte Scopus, onde está a Universidade Hebraica, porque ali é o monte da observação de onde o exército romano chegou para atacar Jerusalém no ano 70 de nossa era. Udi, podemos ir então ao Monte Scopus? Claro, vamos. Então você é o nosso convidado. Vamos lá.
Eu vim com o Woody justamente para esse lugar aqui, porque esse é chamado de o Monte Scopus. O que significa a palavra Scopus? É uma palavra que vem do grego. Você já ouviu falar de microscópio? Enxergar, contemplar algo pequeno. Telescópio, contemplar, enxergar algo que está longe, à distância. Então, o Monte Scopus é o monte da contemplação, é o monte da visão. O exército romano, no ano 70 de nossa era, veio justamente dessa direção aqui, subiu esse monte e de frente de onde nós estamos, lá da parte mais alta, puderam contemplar Jerusalém. Então eles viram Jerusalém e por aqui eles passaram. Por essa razão, o monte ficou com o nome de Monte Scopus, o monte da contemplação. No Israel moderno, é aqui que fica hoje um dos campos da Universidade Hebraica de Jerusalém, a Universidade de Monte Scopus. Mas falando do passado, no ano 70, os romanos vieram aqui e tiveram a intenção de capturar Jerusalém, e o fizeram. Eles destruíram Jerusalém e o templo, e os judeus foram, de certa forma, banidos de Jerusalém no ano 70. Mas ainda havia presença de judeus aqui na região. Agora nós sabemos que entre os anos 132 e 135 de nossa era, se levanta um líder revolucionário entre os judeus chamado Bar Kokhba, que tinha a intenção de proclamar a redenção de Sião e livrar os judeus das mãos dos romanos. Quem se levanta para acabar com a revolução de Bar Kokhba é o imperador Adriano, que de fato novamente vem com as milícias, com os soldados romanos e matam vários dos seguidores de Bar Kokhba, novamente expulsando os judeus de seu território. E pelo que eu estudei na história, professor, eu gostaria de ter a sua confirmação ou correção. É a partir de Adriano que nós temos a formação, ou pelo menos a denominação do lugar como sendo Palestina, ou em latim, a região Ciro-Palestina, porque seria uma corruptela do nome Filistina, terra dos filisteus, que você pode ler de duas maneiras em hebraico. Seria isso correto? Fale um pouco sobre a origem do nome Palestina. É correto isso. Adriano tinha como objetivo mudar o nome. Mas quando alguém dá um nome, é como quando você tem um filho, ele dá um nome. Ou quando uma pessoa constrói uma cidade, ele dá um nome. Esse era o objetivo de Adriano. Ele lidava com a rebelião judaica. E poucas pessoas sabem que antes, 20 anos antes da revolta de Bar Kokhba, houve outra rebelião na diáspora, chamada de Revolta da Diáspora, entre os anos 115 e 117, em que comunidades judias em Chipre se rebelaram contra o Império Romano. Então, quando a revolta de Bar Kokhba começou em 132, os romanos novamente disseram: "Isso nunca acaba." Eles entenderam que a rebelião tinha que ver com o desejo dos judeus de serem livres em sua própria terra. Então decidiram que a única forma de cortar isso é cortar essa relação entre os judeus e sua terra, pensando em mudar o nome da terra de Israel para Palestina e trocar o nome de Jerusalém para Ilha Capital. Com isso, eles esperavam fazer com que, em poucas gerações, os judeus esquecessem sua herança, seu passado, sua terra e sua cidade, e se tornassem romanos comuns, assimilados ao Império Romano, como dezenas de outros povos que foram incorporados e integrados ao Império Romano, sem que a gente saiba que isso existia. No entanto, o tempo passou e parece que os judeus não esqueceram. O desejo de Adriano não teve nenhum resultado, enquanto os judeus, por outro lado, obtiveram muito resultado no campo da política internacional. Porque quando uma terra é chamada Palestina, então outras pessoas podem vir, nesse caso árabes, e eles vão dizer que são árabes palestinos, em uma palavra, palestinos. E depois disso, é claro, temos um conflito que estamos discutindo, que estamos abordando hoje. É interessante, Woody, que você usou uma palavra que é bom explicar para o pessoal que está em casa. A palavra diáspora. Essa palavra diáspora, ela vem do grego também. Olha que interessante. No grego, diáspora significa semente lançada através de. E desde que os judeus foram expulsos de sua terra, isso aconteceu até muito antes dos romanos, se você olhar. Vamos pegar um pouquinho no passado.
Se você chegar a 722 antes da Era Comum, você vai ter o quê? Os assírios chegando em Israel, que era o norte do reino, e expulsando, tirando os israelitas do norte dali. O que sobrou, basicamente, depois disso, foi a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e alguns da tribo dos levitas, que ficavam aqui no sul. É por isso que, quando os babilônios chegam e destroem o templo em 586 antes da Era Comum e levam todos de Jerusalém e da Judeia embora, aí, desta vez, a partir de então, os descendentes de Abraão são indistintamente chamados de judeus. Você já não tem mais aquela nomenclatura, eu sou da tribo de Naftali, eu sou da tribo de Aser, eu sou da tribo A ou B. Todos são agora judeus, porque praticamente o que sobrou foi a tribo de Judá. Então você vê, este movimento constante de tirar o judeu da sua terra e espalhá-lo pelo mundo era muito grande. Quando nós vamos ao tempo do Novo Testamento, você já tem vários judeus que moravam fora da terra de Israel. Nós temos, por exemplo, falando do fenômeno das sinagogas, você tem uma imensa quantidade de sinagogas espalhada em todo o território, todo o entorno do Mediterrâneo. Até no Novo Testamento, numa das cartas apostólicas, você tem a menção a todos os irmãos que estão na diáspora, ou seja, estão espalhados pelo território. Aliás, já há um dito rabino muito conhecido que Israel era tão numeroso que uma terra só era pouco para guardar todos os judeus. Por isso que estavam representados em todas as nações. Depois isso vai se tornar ainda mais claro no ano 70, quando Jerusalém é tirada deles, e também no ano 132 a 135, quando é o período de Bar Kokhba e Adriano, que foi muito bem mencionado. Todo esse movimento de judeus espalhados pelo mundo, fora do território de Israel, é chamado de diáspora. E, de certa forma, até hoje nós temos uma grande parte dos judeus, quase a maioria eu diria, vivendo fora da terra de Israel. E muitos israelenses que eu conheço hoje, na verdade, nem nasceram aqui, vieram da Argentina, dos Estados Unidos, de Brasil, num movimento que se chama Aliá, que significa a subida. É uma convocação quase, um apelo para que judeus que nasceram fora daqui, que são apenas filhos de famílias judias, de mães judias, possam retornar para a Aretz Israel, como ele falou, a terra de Israel. Agora, nesse âmbito todo, eu acho que é um erro crasso quando nós lemos em muitos livros a Palestina dos tempos de Jesus. Às vezes até historiadores usam essa nomenclatura, mas ela está errada. Não existia Palestina nos tempos de Jesus, correto? Entendo o seu ponto de vista. De fato, historicamente, o termo Palestina foi usado como um termo geográfico para se referir a essa região. Assim como chamamos Uruguai de Uruguai e Argentina de Argentina, e não Províncias Unidas do Sul, naquela época não existiam os Estados Unidos. Eles eram chamados de colônias, as 13 colônias. Nesse sentido, Palestina era o nome comum e corrente para essa terra, do ponto de vista da geografia. No entanto, aqui não estamos falando apenas de geografia. Nessa região, quase nada é tão simples ou inocente. Tem a ver com os conceitos que são espirituais, políticos, tradicionais, culturais e que são muito mais profundos. Esse ponto de vista, que chamava essa terra de Palestina, e não chamava como Terra de Israel, ou, do ponto de vista dos cristãos, Terra Santa, assim ficou conhecido esse pedaço de terra por muito tempo, Terra Santa, porque foi o lugar onde Jesus iniciou seu ministério. Agora, o termo palestino foi usado como um termo geográfico por muito tempo, até a época dos britânicos, quando eles começaram seu mandato e mencionaram claramente o mandato britânico sobre a Palestina, ou, quando estamos falando do plano de partilha da ONU, em 1947, que foi baseado em um relatório, um documento que foi feito pelo Comitê Especial das Nações Unidas sobre a Palestina. Novamente, podemos apreciar o uso do termo Palestina como um termo geográfico, que não se refere a um Estado separado. Não havia um Estado palestino separado.
Até mesmo os romanos mencionavam Palestina primeiro, Palestina segunda, Palestina terceira, como parte de uma divisão administrativa, assim como em qualquer país do mundo. Há milhares de anos, onde é mais fácil administrar um território maior, dividindo-o em departamentos ou áreas. Nesse sentido, Palestina primeira, Palestina segunda, Palestina terceira, não significa que havia 3 estados palestinos. Na verdade, não havia nenhum. Repito, era um conceito geográfico. No entanto, quando o termo geográfico é usado de forma não genuína, de forma manipuladora, por uma questão política, as pessoas misturam tudo e isso faz parte do conflito. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Se deixarmos de lado as questões ideológicas, políticas, não ingênuas, eu posso dizer que, em termos históricos, esta terra recebeu o nome de Palestina por causa dos romanos e começa em 135 e vai até 1948 e nunca foi um país. Recebeu esse nome de estrangeiros e apenas durante esse período de tempo. Falar de Palestina antes de 135 ou depois de 1948 seria um erro, embora hoje nós temos a região palestina, etc., que convive aqui, Israel permite, mas é errado falar de Palestina nos tempos bíblicos. Estou correto no meu... Sim, está correto. É assim mesmo. É um uso de um jogo político que as pessoas relacionam. Em Inglaterra, vivem os ingleses. Em Rússia, vivem os russos. Em Brasil, os brasileiros. Em Palestina, os palestinos. E onde está Israel? Não está? Então, segundo esse conceito tão simples, mas ao mesmo tão redondo, tão coerente, tão simples de vender, é uma mercadoria que está o tempo todo influenciando, está empurrando o conflito para que nunca termine. Enquanto a gente entenda que esta terra tem um nome geográfico, mas não tinha um estado, que havia aqui, o que havia aqui? Ou seja, antes dos ingleses. Porque podemos nos perguntar, o que tem a ver os ingleses? Bom, os ingleses têm a ver com essa zona simplesmente pelo fato de ser parte de uma coalizão que estava envolvida em uma briga na Primeira Guerra Mundial contra outra coalizão, que era o Império Otomano, também foi parte. O Império Otomano tinha 2 milhões de quilômetros quadrados e dezenas de milhões de habitantes. Entre estes, 500 mil judeus que estavam vivendo em qualquer lado do Império Otomano. Quando o Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial, os mesmos líderes dos impérios otomanos, os líderes turcos, como Ataturk, decidiram acabar com o império e estabelecer um Estado-nação chamado Turquia, com Ankara como sua capital e Istambul como uma espécie de Jerusalém dos turcos, representando a cidade, cultura e herança delegada. Neste momento, o restante do Império Otomano foi dividido em diferentes estados e nações, como Tunísia, Marrocos, Egito, Jordânia, Síria, Líbano e o Estado de Israel. Portanto, quando alguém questiona o direito de existência do Estado de Israel, é como questionar o direito de existência da Tunísia, Marrocos, Síria, Holanda, Irlanda ou qualquer outra nação. Se buscamos solucionar os conflitos, devemos tomar partido da justiça e buscar um senso comum. Eu vou terminar esse programa com uma história que eu acho que o professor Udi vai gostar de ouvir, que tem a ver com isso que ele falou dos judeus serem sempre expulsos de sua terra com o risco de perderem a sua cultura. Dizem que certa vez havia uma conversa entre um judeu e um norte-americano muito antes de criarem o Estado de Israel. E o americano perguntou ao judeu: como é que vocês conseguem manter a cultura de vocês? Vocês não têm um país, o mundo inteiro está contra vocês, e mesmo assim vocês continuam mantendo as tradições, o Shabat, as comidas e se identificando como judeus. Qual é o segredo?
Dizem que o judeu respondeu ao americano com uma pergunta, como aliás é típico de muitos judeus rabinos, responder uma pergunta contra pergunta. Ele perguntou ao americano: como você faz para saber a história do seu país? Ele disse: na escola. Muito bem. E qual é um episódio importante da história da América que você aprendeu na escola? O americano respondeu: bom, eu aprendi que em 1520 os peregrinos chegaram em Massachusetts a bordo do Mayflower e fundaram a colônia de Plymouth. Muito bem. E só isso? Só isso. Essa é a diferença. Nós aprendemos sobre a Páscoa, a Pêssar, não apenas na escola. Os pais sempre repetem a história para os filhos em casa. Não é apenas um assunto para a professora ensinar. Os pais devem ensinar para os filhos. E não é apenas uma questão de colocar imagens num quadro e escrever datas numa lousa. No dia da Pêssar, nós comemos a mesma comida que eles comeram quando saíram do Egito. Procuramos sentir o mesmo cheiro, o mesmo ambiente. Não nos resta apenas relembrar a Pêssar, mas revivê-la, comendo o que eles comeram naquele tempo. Esta é a diferença entre o que aprendemos da história do povo judeu e o que se aprende sobre a história secular. E isto é algo que nós também devemos aprender, porque mesmo nós que não somos judeus de nascimento, somos herdeiros da mesma história porque seguimos a um judeu chamado Jesus de Nazaré, que era acima de tudo judeu. E o que é a Santa Ceia? O que é a versão cristã da Páscoa? É comer o pão e beber do cálice, como Jesus e os discípulos fizeram naquela antiga ceia de Páscoa há quase 2000 anos. Assim, nós temos a certeza que rememorar a história não é apenas decorar datas e nomes para uma prova que nunca mais você vai falar dela. É reviver o que eles viveram para saber que a nossa identidade está ligada com essa história. Da mesma maneira, nós, mesmo não sendo, em termos étnicos, judeus, segundo o DNA, somos espiritualmente descendentes do judaísmo porque seguimos a um judeu chamado Jesus de Nazaré, que, como judeu, nos ensinou a celebrar a Páscoa, no significado cristão, comendo o pão e bebendo do cálice, como eles fizeram há 2000 anos atrás. Assim nós entendemos que a história, mais do que decorar datas e nomes para fazer uma prova, é uma forma de recuperar a nossa identidade. O Evidências de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro na TV Novo Tempo para mais assuntos daqui de Israel para você. Um grande abraço e até lá!